Bom, olá pessoal, nós vamos nesse vídeo, a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente faz a instalação do aparelho, né, o conjunto tripé e teodolito sobre o piquete. Como a gente já falou anteriormente, é uma prática que é muito rotineira dentro da topografia. A gente faz a instalação do aparelho sobre um ponto, né, materializado, tá? Então, como a gente comentou, o piquete, pessoal, nada mais é do que uma estaca de madeira, que eu tenho dois modelinhos, bem simples, isso aqui não tem padrão, isso aqui a gente faz conforme a nossa necessidade. Questão de tamanho também, isso varia, o tipo de terreno, né, se é um terreno mais, vamos dizer, fofo, onde o piquete vai precisar ser colocado com mais profundidade para poder dar uma fixação melhor ou não, tá? Seja qual for, é sempre importante a gente fazer a marcação do piquete do centro dele, né, até para facilitar, né, a gente fazer a centragem com o aparelho, tá? Isso pode ser feito, né, aqui com a caneta, uma canetinha, né, aproximadamente aqui no centro, ok? Também a gente pode riscar aqui, né, entre as duas extremidades, e aí a ligação onde cruza a gente faz a centragem do piquete, tá? Mas nada muito assim complexo, ó. No olho mesmo a gente consegue acertar o meio do piquete, certo? Então isso é importante para a gente poder estar trabalhando depois, ok? Bom, então aqui, ó, uma marretinha para a gente poder fazer a fixação aqui. O quanto que eu vou colocar o piquete aqui no terreno? Aqui é só uma demonstração, que a gente não vai, não tem uma necessidade assim de a gente está inserindo muito o piquete, até que é um piquete maiorzinho aqui. Vamos pegar o menor só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, aqui é um solo mais, não é fofo, tem o gramado. Então, se é uma situação que a gente vai usar o piquete no levantamento, já vai retirar, não tem porquê eu colocar quase toda a extensão dele no terreno. Por quê? Se daqui a pouco eu vou ter que tirar, quanto mais eu enfiar o piquete aqui no chão, mais difícil vai ser para tirar depois, para retirar ele do solo. Se for uma situação que eu vou precisar deixar esse piquete no solo para refazer no outro dia, ou uma outra pessoa vir refazer, aí é interessante a gente estar inserindo ele com mais profundidade, deixar só um pouquinho para fora, para não ter o perigo dele sair, de alguém chutar ou tirar, tá? Aqui a gente não vai colocar muito, certo? Por uma situação que a gente não precisa, a gente vai tirar ele daqui a pouco, só por uma questão de aula. Outra coisa, pessoal, vai colocar o piquete, ele tem que ficar o mais reto possível aqui, mais perpendicular em relação ao plano do terreno, tá? Então aqui é uma área plana, então facilita também isso daí, certo? Então aqui, ó, só bater um pouquinho, minha marreta é um pouquinho suja, mas dá pra ver o pontinho, a gente pode dar um reforço depois. Aí depois, né, pessoal, uma caneta vermelha, uma canetinha fluorescente, isso pode facilitar para nós, tá? Ficou um pouco rombudo aqui a minha marcação, mas não tem problema, tá? Quanto mais um pinguinho, como ficou esse outro aqui, melhor, certo? A gente percebe aqui, tá? Então a ideia é deixar o tripé aqui, a mesa do tripé, o mais plano possível, porque isso facilita depois a gente estar instalando o teodolito. Só que agora a gente tem um fator a mais, que é fazer o quê? Tentar manter, né, o centro do piquete, que a gente pode considerar aqui o centro desse orifício, alinhado com o piquete. Quanto mais próximo nós conseguirmos fazer isso, quando a gente vai colocar o tripé aqui em cima, facilita todo o processo de centragem do aparelho com o piquete, tá? Então nós temos que tomar esse cuidado. De resto é muito parecido com o que nós já fizemos. Então vamos posicionar uma perna aqui na frente, e aí são dois cuidados que nós temos que tomar então. Que a mesa do tripé, ela fique mais próxima de plana aqui, de paralela com o solo, e ao mesmo tempo, né, o centro do piquete coincida com o centro do tripé coincida com o piquete, ok? Tá? A gente vai olhando aqui por cima, facilita se a gente coloca numa posição. Lógico que o terreno, né, o relevo do terreno vai influenciar esse manuseio ser mais simples ou mais difícil do tripé. Então nós temos que também pensar nisso, tá? Mas eu podendo colocar o tripé numa altura que facilita para eu observar aqui por cima, isso vai tornar mais simples esse processo, tá? Então aqui, ó, aparentemente ele está bem próximo do piquete aqui, né? A verticalidade do tripé. Vou dar uma ajustada aqui, tá? Vou observar
se a mesa está plana. Então, olhando aqui, ó, eu vejo que esse lado está mais alto. Tá? Então, eu vou baixar um pouquinho aqui a perna dele. E sempre esse processo aqui, pessoal, trabalhar com as pernas do tripé, ele desloca menos o centro do piquete em relação, o centro do tripé em relação ao piquete, do que se eu levantar as 3 pernas e mudar de posição. Tá? Então, a gente trabalhar com esse movimento aqui das pernas do tripé, isso facilita também. Sempre eu fiz um ajuste aqui no tripé, eu novamente vou vistoriar aqui no piquete. Eu ainda preciso puxar um pouco mais para cá. Tá? Então, aparentemente está legal, né? Está numa situação que eu posso então colocar o aparelho sobre o tripé. Bom, pessoal, então a gente vai estar colocando agora, né? A gente já viu isso, questão de colocar o aparelho sobre o tripé. Vamos prender ele aqui no pino, rosqueado. Beleza. Tá? Vou colocar os parafusos calados no meio da rosca. Pessoal, aqui eu só vou fazer um parênteses. Alguns profissionais, eles gostam, até antes de colocar o aparelho no tripé, o pessoal, né, alguns profissionais têm o costume de usar isso aqui que a gente chama de fio de prumo, até para a gente acertar o tripé, né, no piquete. E aí, o que acontece? Com isso a gente consegue visualizar se está muito fora, né, o tripé em relação ao piquete. Tá? Eu pessoalmente não acho interessante, porque é um processo que demora, você tem que encaixar aqui, qualquer mexida no tripé, ele balança, aí você tem que segurar com a mão, esperar ele ficar em repouso. Se estiver ventando, isso vai atrapalhar, tá? Então eu acho que o profissional, ele tendo a prática de montar o aparelho, observando por cima, estando próximo, né, essa verticalidade do centro do tripé com o piquete, então eu, por experiência, eu prefiro fazer assim, tá? Mas tem muitos profissionais, né, muitas pessoas que fazem o uso do fio de prumo para estar acertando aqui, ok? Então aqui nós vamos ter então qual que é o objetivo? Fazer esse eixo principal do aparelho, tá? Que ele coincida com o centro do piquete, certo? Então, se a gente pensar uma linha aqui, ó, materializando esse eixo, ela tem que atravessar e chegar até o piquete. E isso com o aparelho plano, tá? Ou seja, ele vai estar nivelado e o seu eixo principal vai ser coincidente com o piquete. É essa situação que nós estamos buscando para poder começar a medir. Tá? Então esse processo aqui é um processo inicial para a gente poder, numa situação hipotética, começar a fazer nossas medições. Tá? Bom, então pessoal, colocado o aparelho, eu até percebi, ó, que eu posso ajustar um pouco mais o tripé para facilitar o serviço. Esse lado continua um pouco mais alto. Tá? Então aqui eu vou baixar só um pouquinho. Isso. Bom, então já acertei aqui o tripé, tá? Dei esse ajustezinho para facilitar o processo de nivelamento. Então a primeira coisa a fazer, pessoal, é nós usarmos essa luneta, tá? Isso aqui é uma lunetinha que ela faz o quê? Ela dá essa visão aqui, por jogo de espelho, ela faz o quê? A gente enxergar aqui embaixo. Então o nosso eixo visual aqui dessa luneta, ele coincide com o eixo principal do aparelho, certo? Dentro dessa luneta, ela tem uma marcação, é um círculo com um ponto dentro, tá? Que serve como alvo para a gente poder acertar lá no piquete. Tá? Depois eu coloco um desenho de como é aqui para vocês no vídeo, ok? Então o primeiro objetivo agora, então, essa lunetinha, esse anel de fora, ele dá o foco na luneta e esse menor dá o foco nos fios, né? Como eu disse, é um círculo com pontos dentro. Tá? Então nós temos que coincidir esse ponto com o ponto do piquete. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar acertando esse visual aqui para mim. Então primeiro eu vou acertar o foco, ok? Depois eu vou acertar o foco do fio.
certo? Então, do jeito que está aqui, ó, nós vamos iniciar, ele está pegando aqui, nessa ponta do piquete. Tá mais ou menos aqui a marcação da lunetinha, tá? Bom, feito isso, observando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar, então, eu tenho que manusear o tripé para acertar, então, essa marcação da luneta sobre o centro do piquete, ok? Como que eu faço isso? Eu tenho que me posicionar entre duas pernas, de qualquer lado, do lado que for mais vantajoso para fazer o movimento, eu vou explicar isso, certo? Uma perna, essa perna posterior a mim, ela vai ficar fixa no chão e eu tenho que erguer essas duas, por exemplo, se eu ficando aqui, eu tenho que erguer as duas o mesmo tanto e girar, certo? Para acertar o piquete. Nós temos que tentar fazer esse movimento o mais simples possível para não, tomando cuidado para não entortar a mesa. Então, qual dos lados eu vou me posicionar? Eu tenho que, olhando aqui na luneta, eu tenho que procurar o lado que permita que eu faça um movimento aqui, ó, lateral. Por quê? Eu ergo a mesa com as duas pernas aqui, giro e abaixo. Fazendo o quê? Mantendo a mesa plana. Se eu faço o movimento aqui para frente e para trás, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso com a mesa. Ela vai entortar. Então eu tenho que me posicionar entre as duas pernas do tripé que permita eu fazer o movimento lateral. Então, por exemplo, eu vi que estando desse lado, a marcação do piquete do nível da luneta está aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter que trazer o aparelho para cá para acertar. Então, se eu me colocar desse lado aqui do tripé, me posicionar nessas duas pernas, o que vai acontecer? Olhando aqui, ó, o que acontece? A marcação, ó, ela está, o alvo da luneta está na minha frente. Então eu estou nesse sentido. Então para eu fazer com que o alvo da luneta coincida com o piquete, eu ia ter que puxar o aparelho para cá. Quando eu fizer isso, ó, o que vai acontecer com a minha mesa? Ela vai entortar. Então, ou seja, evita fazer movimento com a mesa que vocês vão empurrar ou puxar para vocês, porque isso vai fazer isso aqui com a mesa. E ela vai ficar torta. Quanto mais torta a mesa ficar, mais eu vou ter trabalho para nivelar o aparelho. Quanto mais eu nivelar, mais vai sair do piquete. Então isso aqui é um processo que de primeira eu não vou acertar. Eu vou ter que fazer repetidas vezes, um processo em cima do outro para poder chegar no resultado final. Tá? Isso aqui no início é um processo um pouco mais demorado, o pessoal pegar prática e depois é tranquilo. Então eu percebo que este lado aqui é o melhor para eu poder fazer esse acerto inicial, né, do alvo da luneta com o piquete. Então para isso eu vou também aqui, ó, travar o aparelho para a hora que eu mexer no tripé ele não sair da posição, ok? Se por um acaso vocês olharem pela luneta e não conseguir ver o piquete, coloca o pé próximo do piquete e tenta achar o pé. Porque aí, por exemplo, eu sei que meu pé está aqui, estou vendo a ponta do pé, eu vou saber onde está o piquete. Muitas vezes a gente não acerta, tá? Então aqui, ó, veja, ergo mesmo tanto as duas pernas. Ó, eu vou usar aquela perna que está no chão como apoio. E aí acertando visualmente, né? Então o meu alvo está coincidente com o piquete. Bom, então pessoal, primeira etapa a gente alinhou o eixo do aparelho com o piquete. Só que pensa o seguinte, né? Então tá aqui, ó, vamos supor. Só que o aparelho não tá nivelado, então vamos exagerar. Então uma situação assim, ó, porque o eixo aqui, ó, representado pelo meu dedo, esse eixo óptico que a gente consegue ver o piquete, ele é perpendicular ao plano do aparelho. E o aparelho está desnivelado. Então vamos supor assim, nós estamos numa situação assim, está alinhado com o piquete, só que o aparelho está desnivelado. Quando a gente nivelar esse aparelho, ele vai automaticamente, o eixo vai mexer junto. Então ele vai sair do piquete. Para ter um panorama do processo, qual que é a ideia? Eu vou nivelar a primeira vez aqui, ele vai sair do piquete. Então pode ser que ele fique na beirada do piquete, né, o alvo da luneta esteja na beirada do piquete ou ele até saia do piquete. Aí eu vou repetir, eu vou vir, vou acertar com o aparelho sobre o piquete novamente, manuseando aqui o tripé. Aí eu vou nivelar de novo.
Vou observar, agora ele já está na beirada do piquete. Vou nivelar de novo. Então vocês estão percebendo? Sempre o processo eu vou acertar o eixo do aparelho através do manuseio do tripé com o centro do piquete e aí eu nivelo. Então a ideia é que se eu repetir isso 3, 4 vezes, cada vez que eu repetir, se eu estiver fazendo corretamente, vocês vão perceber que ao nivelar e observar na luneta, o alvo, a cada processo, cada repetição, ele vai estar se aproximando do centro. Então, como eu disse, vamos uma situação hipotética. A primeira vez que eu nivelei, ele vai sair do piquete. A segunda vez, ele já vai estar na borda do piquete. A terceira vez, ele já vai estar próximo do centro do piquete. Então, a tendência é isso. Se vocês forem fazendo o processo e cada hora ele está saindo do piquete, ele está longe, quer dizer que tem alguma coisa errada. O que o pessoal costuma errar? É no manuseio do tripé. É nesse processo aqui que o pessoal erra. Por quê? Por falta de prática, por desatenção, faz um movimento muito grande, a mesa fica muito inclinada, e aí eu tenho que nivelar mais. Quanto mais eu nivelar, mais sai do piquete. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, é algo que, infelizmente, né, a gente tenta mostrar pelo vídeo aqui, mas é prática, tem que fazer isso várias vezes para poder pegar o jeito. Tá? Bom, então aqui eu acertei e eu vou nivelar. Para nivelar a gente já viu, até vou correr o vídeo aqui, vocês já viram como faz. Tanto faz qual o método de nivelamento. Os 3 lados paralelos ou de 90 graus, né, nivela 2, vira aqui e nivela 1, tanto faz. O importante é vocês nivelarem. E é aquele processo, nivela, verifica 3 lados, tá ok? Aí que eu vou ver aqui se saiu do piquete. Tá? Eu só posso voltar a verificar o quanto que o eixo saiu do piquete depois que estiver nivelado. E aí eu vou avaliar e vou repetir o processo. Bom, pessoal, nivelei o aparelho, certo? Então eu fiz o primeiro processo, a primeira etapa, vamos assim dizer. Eu acertei o eixo do aparelho com o piquete e aí eu nivelei. Vou verificar o quanto que saiu, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Ele saiu do piquete, tá? Agora ele está aqui bem na beirada. Tá bem nessa beirada aqui, como eu falei para vocês. Que é o processo, né, que ele vai se repetindo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Né? Segunda etapa, eu vou acertar o tripé sobre, né? Vou acertar o eixo do aparelho utilizando o tripé. Então, aquele mesmo esquema, eu vou verificar qual lado, tá? Então, onde eu estou aqui, ó, o alvo está aqui. Eu acho que desse lado aqui vai ficar melhor, vou fazer um movimento lateral. Isso, perfeito, ó. Que eu estando aqui, o que acontece? Olhando pela luneta, o piquete está aqui e o alvo está aqui. Então, eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó, para a direção de vocês, para levar o alvo aqui no piquete. Então agora eu acertei em cima do piquete. Vejam, pessoal, eu comentei com vocês, não pode fazer esse movimento para frente e para trás aqui com o tripé. Pequenos ajustes até é possível nós fazermos, até porque muitas vezes só fazer esse movimento aqui eu não consigo acertar sobre o piquete. Se for pouca coisa e a gente perceber que isso não vai inclinar muito a mesa, não tem problema, daí a gente consegue depois tirar isso do nivelamento. O que não pode é um movimento excessivo. Então algumas vezes eu vou ter que fazer um movimento lateral aqui, vou ter que do outro lado aqui fazer um movimento lateral desse lado. A gente vai, né, trabalhando isso. Sempre é interessante a gente conseguir fazer de uma vez só, acertar em cima do piquete. Isso facilita. Tá? Então aqui, ó, aconteceu. Eu já acertei novamente em cima do piquete. Então agora eu vou pegar e vou nivelar. Nivelou, vou verificar novamente. Ó, já melhorou, agora ele está na beirada do piquete. Essa beirada mais estreita aqui do piquete, ele está aqui.
Tá? Então, novamente, eu vou ter que fazer esse processo de trazer com o tripé o centro do aparelho sobre o piquete. Então, nesse caso, nessa posição aqui é o movimento que eu vou fazer dessa maneira, então eu já não vou poder ficar aqui. Tá? Porque o movimento tem que procurar o lado que me permite fazer um movimento lateral. Isso aqui também está legal. Vai ser desse lado novamente. Então agora ó, o piquete está aqui e o alvo está aqui, bem próximo. Certo? Então eu vou novamente fazer a movimentação desse lado. Trava aqui o aparelho para ele não mexer. Nivelei o aparelho, então a terceira vez, né? Vamos observar aqui. Certo, então o alvo agora, ele está aqui, ó, bem na borda do centro do piquete. Tá, então tá um pouco escuro agora, mas ele tá bem aqui, onde está meu dedo. Tá, então muito próximo aqui. Em situações assim, pessoal, lógico que esses ajustes vai muito da experiência do usuário. Mas, por exemplo, aqui me permite, em vez de repetir o processo, mexer no tripé, depois nivelar, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um ajuste rápido aqui, que só é permitido quando nós estamos muito próximos do centro. Então o que eu faço? Eu vou soltar um pouco aqui a trava do tripé no aparelho, só um pouco, e aí eu vou movimentar o aparelho sobre a mesa. Então veja, eu só posso fazer translação, eu posso fazer isso aqui, ó, para esquerda e para direita, para frente e para trás, na diagonal. Eu não posso girar o aparelho em cima da mesa, tá? Então, eu soltei um pouco aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu preciso vir um pouco para minha esquerda, para esse lado. Então eu vou pegar e vou arrastar o aparelho. Ó, não posso girar ele. Arrastei até que coincida com o alvo. Travo de novo, certo? Esse movimento aqui, ele não tira muito do nivelamento, tá? Mas eu tenho que verificar. Então muitas vezes é só um ajuste de nivelamento, ó, saiu um pouquinho. Então eu vou ajustar o nivelamento e provavelmente não vai sair lá do piquete. Isso, perfeito, pessoal. Então agora ó, o aparelho está nivelado e o eixo coincide com o piquete. Tá? Então é esse processo, lógico que aqui a gente agiliza um pouco mais no vídeo, tá? Mas é esse processo que nós temos que seguir toda vez que vai instalar o aparelho sobre o piquete. É uma condição que é extremamente comum dentro da topografia, a gente instalar o aparelho sobre um ponto pré-determinado. Tá? Então é isso.